dia! O nosso trabalho é sobre a bacia hidrográfica do Alto do Jacuí. O grupo é composto por eu, Alexia, pela Ana Laura, pela Clarissa, pelo Eldio e pela Letícia. Então, para dar início, o que é uma bacia hidrográfica? Então, é uma área de drenagem de um rio principal e seus afluentes. É a porção de espaço em que as águas das chuvas, das montanhas, as águas subterrâneas ou de outros rios escoam em direção a um determinado curso de água, abastecendo. Elas são separadas por estruturas de relevo, como morros, serras, picos e chapadas. As águas são direcionadas pela topografia do terreno. As formas do relevo levam os cursos de água menores, como riachos e rios pequenos, a abastecerem os rios maiores. Então, como pode ser visto na foto, as águas vindas da montanha, da chuva, as do subsolo, todas se depositam num determinado local. Esse local é a bacia hidrográfica. As bacias, elas possuem a seguinte estrutura: uma nascente, um rio principal, divisores de água, afluentes e uma foz. Esses elementos juntos drenam as águas de uma bacia menor para uma maior, ou para o oceano. Então, um pouco sobre a bacia hidrográfica do Alto do Jacuí. Ela está localizada na região hidrográfica do Guaíba, e seus principais cursos de água são o Rio Jacuí, o Arroio Espriado, o Rio Glória, o Rio Colorado, o Arroio Butiá, o Arroio Grande, o Rio Jacuí-Mirim, o Rio Ingá, o Rio Ivaí, o Rio Jacuizinho, o Rio dos Caixões e o Arroio Lagoão. Descrição da bacia. A bacia hidrográfica do Alto Jacuí situa-se na porção centro-norte do estado do Rio Grande do Sul. Ela acaba abrangendo o Planalto Meridional e a Depressão Central, possuindo uma área de 12.985,44 km. Fazendo parte dela os municípios de Carazinho, Cruz Alta, Passo Fundo, Sobradinho e Tupaceretã, com uma população estimada em 366.628 habitantes. Os seus principais usos da água se destinam à irrigação, desedentação animal e consumo humano. Em relação à quantidade de água disponível na bacia do Alto Jacuí, essa disponibilidade ela apresenta variações ao longo do ano e entre um ano e outro também. Em alguns anos chuvosos podem ocorrer alagamentos, porém no verão ocorrem estiagens, tornando a vazão disponível mínima. E pode causar assim, problemas no abastecimento nas cidades e na agropecuária. A partir disso é realizado um balanço hídrico dessa bacia, e de forma geral, essas subbacias que apresentam maior comprometimento da disponibilidade são aquelas localizadas na parte oeste, onde se concentra parte das áreas irrigadas. Aqui agora a gente vai observar os mapas. Quando o balanço hídrico é realizado na situação de demanda média e vazão média, a gente pode observar que tem uma excelente disponibilidade hídrica em todas as regiões. Já quando esse balanço hídrico é realizado na situação de demanda no mês de maior consumo, que seria em dezembro, e que também choca com o verão, onde pode ocorrer um pouco mais de estiagem, a gente pode observar aqui que existem locais críticos onde ocorre o comprometimento da disponibilidade hídrica, que, como foi falado, se concentra nas partes onde há maiores áreas irrigadas. Em relação à qualidade da água, o CONAMA dividiu em 5 classes, que é especial, que seriam apenas estaria disponível para o consumo humano apenas com uma desinfecção. Tem a classe 1, que com tratamento simplificado já poderia ser consumido.
A classe 2, um tratamento convencional. A classe 3, um tratamento mais avançado. E a classe 4, essa água pode ser utilizada apenas para navegação e harmonia paisagística. Alguns parâmetros são compatíveis com as classes 3 e 4, comprometendo a qualidade das águas em decorrência ao lançamento com as cargas orgânicas e de nutrientes de origem agro-silvopastoril e de origem urbana. Então, a redução dessas cargas orgânicas oriundas da agricultura e pecuária é o principal desafio e requer ações articuladas e de grande abrangência territorial. A implantação e a ampliação dos sistemas de esgotamento sanitário nos municípios também representa importante ação para a melhoria da qualidade da água na bacia. Aqui nos mapinhas a gente pode ver que, em relação a coliformes termotolerantes, a maioria é a classe 1, com algumas regiões com classe 4, impróprias para o consumo. Em relação à demanda bioquímica de oxigênio, a maioria aqui como classe 3 e algumas como classe 4, impróprias para o consumo. Já em relação ao fósforo, o que apresenta mais classe 4, e os demais, que seria nitrogênio amoniacal e oxigênio dissolvido, são todos classe 1. Então, uma água aí de boa qualidade. Descrição de cobranças do uso da água. Bom, conforme o artigo 171 da Constituição Estadual de 1989, que instituiu o Sistema Estadual de Recursos Hídricos, destaca a gestão das águas no Rio Grande do Sul, a adoção da bacia hidrográfica como unidade de gestão, a outorga e a tarifação pelo uso das águas, a reversão dos recursos arrecadados em benefícios da própria bacia. A Lei Estadual 10.350, de 30 de dezembro de 1994, distinguiu a água como um bem público, finito, dotado de valores econômico e define que a sua administração será descentralizada e participativa. Estabeleceram uma matriz institucional constituída por Conselho de Recursos Hídricos, Departamento de Recursos Hídricos, o Comitê de Gerenciamento de Bacias Hidrográficas, agências de região hidrográfica, Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Rosler, FEPAM. Bom, não há diretrizes definidas para a outorga e para a cobrança pelo uso de recursos hídricos na bacia hidrográfica do Alto Jacuí ainda. Em relação à outorga, ratifica-se que o estabelecimento dessas diretrizes é fundamental para que o enquadramento seja efetivado, pois a outorga de direitos de uso dos recursos hídricos faz uma divisão equitativa entre os usuários e tem como objetivos assegurar o controle quantitativo dos usos da água. A cobrança pelo uso do recurso hídrico salienta-se que a mesma só poderá ser feita após a definição das intervenções necessárias e da definição dos investimentos, que dependerá da conclusão do plano de bacia hidrográfica, pois estas ações são definidas na etapa C do plano de bacia, que ainda não foi concluído. Bom,
Então, a forma de cálculo da cobrança do uso d'água, ela é uma fórmula geral, né? Tradicionalmente, então, em relação à água, cobra-se por duas categorias de serviços, que é a captação de água bruta, onde o pagamento ele é fundamentado na retirada de água do corpo hídrico, e no consumo de água bruta, onde o pagamento ele é referente àquela parcela do uso de captação que não retorna ao corpo hídrico. E também ao lançamento de carga orgânica, onde refere-se à cobrança, né, pelo lançamento de efluentes no corpo hídrico receptor. Há também os setores usuários que são pagadores, onde estes são abastecimento urbano, né, que são os serviços de fornecimento de água tratada e esgotamento, as atividades industriais e o meio rural, onde utiliza para irrigação e também criação animal. Os mecanismos de cobrança adotados, eles dizem respeito, então, aos constituintes das fórmulas de cobrança, como os itens considerados e os diversos parâmetros, que são eles as características variadas da atividade produtiva, o enquadramento do corpo hídrico, tipos de captação, entre outros. Eles são incorporados, então, para que as fórmulas elas atendam aos diferentes requisitos que a cobrança ela tem que assumir na realidade econômica e também na realidade social da bacia hidrográfica. Então, a seguir a gente tem a forma geral, né, que é onde o montante cobrado de cada usuário na bacia pela utilização dos recursos hídricos para o período de tempo concentrado, ele é dado pela soma das parcelas referente aos usos de. Pode passar. O valor total cobrado, então, ele é igual à cobrança pela captação de água bruta mais a cobrança pelo consumo de água bruta mais a cobrança pelo lançamento de carga orgânica. Então, genericamente, obtém-se valores monetários específicos para cada uso de água, da captação, do consumo e também do lançamento, através, então, da multiplicação de 3 parcelas. Seria a base de cálculo, né? A base de cálculo, então, ela compreende as quantidades de água captada, consumida e lançada de retorno nos corpos hídricos. E este termo, base de cálculo, ele é empregado porque, em várias situações, na formulação, a quantidade ela é alterada pela introdução de algum fator ponderante. O preço público unitário, PPU, ele, então, é um valor monetário, que assume diferentes grandezas correspondentes ao tipo de captação, se ela é superficial ou se ela é subterrânea, e aos usos de água, se ele for captação, consumo ou lançamento. Então, tem também os coeficientes multiplicadores. No slide, a gente vê ali que ele é representado pela letra K. Eles assumem diferentes valores, que dependem do tipo de uso. Também, captação, consumo, lançamento. E também, ele depende da classe de enquadramento da captação de água, se ela é classe 1, classe 2, 3 ou 4. E também de outros elementos incorporados ao modelo e que afetam os preços ou as quantidades. Esses modelos também eles adotam diferentes fatores de K para atividades urbanas e rurais. Então, esses valores eles são variados dependendo se é urbano ou rural. Existem cálculos específicos, então, para cada tipo de uso. Existe um cálculo para a captação de água bruta, um para o consumo e outro também para o lançamento, mas nós não vamos adentrar detalhadamente em cada um devido ao tempo de apresentação. Bom, então, que cobrança é essa, né, do uso da água? Muitas pessoas se confundem. Então, a cobrança pelo uso da água, ela incide sobre os usuários diretos das águas, dos mananciais, sejam eles irrigantes, industriais ou as próprias companhias, né, de distribuição. Ela não é considerada nem um imposto, nem tarifa. Ela é um instrumento de gerenciamento da água, que incidem em um pagamento, né, sobre os usuários em geral. Ela é diferente da conta de água que pagamos todos os meses, onde remuneramos os serviços prestados para tratamento e distribuição de água e esgoto. E por que fazer o uso da cobrança?
principalmente, então, é para estabelecer valores, né, de cobrança que também não podem ser muito caros e não afetem o equilíbrio econômico dos pagadores diretos. Prover recursos, né, para o financiamento de projetos na bacia. Então, o Comitê da Bacia ele tem os seus recursos próprios para futuros projetos, sem depender de Estado e outras empresas. E também, né, induzir os agentes direta e indiretamente envolvidos a utilizar a água, né, que é um recurso escasso, de forma mais racional, contribuindo assim para o meio ambiente. E aqui, algumas das nossas referências que nós utilizamos foi a SEMA, né, a Secretaria do Meio Ambiente e Agricultura, e também um artigo que é a análise do contexto, entre outros que nós não colocamos. E era isso, era o final. Estamos abertos a perguntas e agradecemos a atenção.